Como vocês podem ver, as arquibancadas rubro-negras e mais próximas ao gramado, apenas 6 metros seria a distância dividindo o campo dos torcedores e a capacidade do estádio seria de 20.500 pessoas, o que seria o caldeirão rubro-negro, tá certo, Roberta? Essas são as informações do momento do Flamengo. Eu volto com vocês no estúdio. Um forte abraço a todos e um bom programa. Obrigada, Fábio. Aí o caldeirão rubro-negro, a gente tem muita coisa para falar do Flamengo. Sérgio Lobo, boa tarde para você. A principal contratação do Flamengo, o presidente falou que é o Maracanã. Pois é. Boa tarde, Roberta. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Mas está complicado, né? O presidente falou isso, mas disse também que, primeiro, que hoje nós não teríamos licitação, segundo o governo do estado. E aí os dois grupos interessados para, no caso, assumir o Maracanã. O Flamengo tem entendimento, já está fechado com o pessoal da Amsterdã Arena, que é o grupo que o Flamengo já tem um entendimento juntamente com o Fluminense. O outro grupo, inclusive, o presidente colocou ali em xeque. Não consideram um grupo sério, que também é o que ficou, no caso, em segundo lugar na licitação, no caso que perdeu para o atual mandatário do Maracanã. E aí está esse imbróglio. O imbróglio permanece. O ano já mudou, né? Já estamos em 2017 e Maracanã não se sabe quando vai reabrir para ter jogo de futebol, para abrigar clássicos, para abrigar jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco quando jogar algum clássico, do Botafogo da mesma forma, já que o Botafogo e Vasco, um tem São Januário, o outro tem o Engenhão. E é um imbróglio que está formado aí, a gente não sabe quando vai ter um fim. Tem essa possibilidade que foi colocada pelo novo prefeito Marcelo Crivella de municipalização do Maracanã, mas pelo que eu fiquei sabendo, o governo do estado não está querendo que isso aconteça. Não é a prioridade do governo passar o Maracanã para o município. Então, e está na hora de tomar uma decisão, porque está demorando muito. Os campeonatos estão chegando e a gente vê o Maracanã, né, largado. Roberto, a primeira rodada já tem um clássico que está marcado para o Maracanã. Pela federação, Vasco da Gama e Fluminense está marcado para o Maracanã no último domingo do mês de janeiro, dia 28 de janeiro, já está marcada essa partida para lá. Vai ser no Maracanã? Acho bem difícil. Agora, o Flamengo já falou, né, que não confia nesse outro grupo. PC, eu quero ouvir de você. O Eduardo Bandeira de Mello falou que o Flamengo não jogaria no Maracanã. Um tempo ele deu essa declaração, mas o Flamengo também perde sem o Maracanã. Eu acho que quem perde mais é o Carioca. É o público, é o torcedor, porque viu, todo mundo se falava em legado depois de uma Copa do Mundo, e o que a gente está vendo aí são grandes estádios atolados em dívidas, o futebol pagando pato, o Maracanã só abrindo para jogos beneficentes, jogo das estrelas, e os grandes clássicos, onde a gente tem um total apoio, onde a segurança do Rio de Janeiro ela pode atuar, que eu acho que hoje é o fator principal. Você dá segurança para quem vai participar diretamente e aqueles que vão chegar, né? Então, assim, a gente não sabe. Hoje a gente está vendo o Flamengo projetar o seu estádio na Ilha do Governador, dando até uma abertura, como a gente viu ali, de 6 metros, para que alguns possam ver o espetáculo mais de perto. É seguro? Eu pergunto, é seguro para quem está participando e para quem está assistindo muito próximo? A arena da Ilha do Governador, ela foi estudada para que haja essa segurança para um grande espetáculo? O Maracanã é diferente. O Maracanã foi projetado desde o seu início para grandes jogos. Uhum. É o maior palco do futebol mundial. Todos que falam do futebol do Brasil falam do Maracanã. E hoje, infelizmente, a gente que está falando aqui é licitação, se consegue, se não consegue, quem vai jogar, quem não vai. E aí, como o Lobinho bem falou, já tem marcado um clássico. E aí, para onde o torcedor vai? Aí depois reclama que não tem público, isso aí, que não tem visibilidade, que não tem segurança, que ninguém pode levar os seus filhos para assistir os seus times. E aí já começa numa desorganização total o campeonato e já entra num descrédito. Então aí... É uma bola de neve no fim. Os governantes do Estado, com aqueles que estão regendo o futebol do Estado do Rio de Janeiro. É sentar e se acertar. É o grande palco do nosso futebol. Tem que estar presente o Flamengo, tem que estar presente o Fluminense, tem que estar presente o Botafogo e tem que estar presente o Vasco dentro das suas necessidades, porque é o nosso maior palco.
Valdir Luiz, o que você acha dessa situação do Maracanã? O PC falou também desse perigo da Arena da Ilha, né? O torcedor muito perto ali do gramado. O que você acha disso também? É legal que a gente relembra geral, mas será que realmente é seguro? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, PC, aos companheiros, você que está em casa. Eu concordo com a colocação do PC. Está na hora de resolver esse problema. A Copa do Mundo não deixou legado nenhum. O Maracanã era tão bonito antes, o Maracanã ficou um estádio elitizado. Torcedor não tem mais aquela facilidade, ingresso é caro, as cabines de rádio ficam no quinto andar, tu vê o jogador pequenininho, tudo complicado. O Maracanã deixou de ser o Maracanã quando houve a reforma para a Copa do Mundo. Mas temos que conviver com isso. Então vamos conviver com o Maracanã. Então vamos acertar o mais rápido possível, que seja do Flamengo, do Fluminense, que seria o ideal. E voltemos a ter jogos no Maracanã já no dia 29. Depois o Flamengo joga na Libertadores. Os demais, claro, tem o Botafogo e o Flamengo na primeira semana de fevereiro também. Então está na hora do Maracanã voltar a ser o grande palco. Eu não diria, Roberto, do futebol carioca, não. Do futebol brasileiro. Estão aqui 2 ex-jogadores que sabem o que representou o Maracanã nas carreiras, tanto do Roberto como do Paulo César. Então, eu acho que está na hora de nós voltarmos a frequentar o Maracanã e o torcedor também. E com relação à ilha, 20.500 ali eu acho muito arriscado. É a questão de segurança. Será que o bombeiro vai dar e a Defesa Civil vão dar o laudo lá para liberar o estádio? E tem um agravante muito forte na ilha. Nada de, com todo respeito à Portuguesa, que merece o meu respeito. O Botafogo jogou lá, foi ótimo. O tratamento que toda a imprensa recebeu foi maravilhoso. O problema ali tem um sério problema, é aquela saída. Ou os carros, você fica 1 hora para sair. A Ilha do Governador é um lugar no Rio de Janeiro que só tem uma entrada e uma saída. Não, e principalmente aquela entrada da Rua do Lobo, onde tem o estádio, você fica 1 hora ali para sair. Ou você dá um jeito, deve ser seu tio afastado. Então, ou você dá um jeito, faz uma mão única, quando vai para o estádio, só para ir para o estádio, depois na volta só para sair do estádio, porque é muito complicado. Tomara que dê certo, a gente torce, porque também é legal um estádio acanhado, que eu me lembro quando eu era torcedor apenas, antes de ser repórter, que eu ia fazer jogo, ia assistir jogo na Figueira de Melo, em Madureira, e tomara que volte isso, eu acho também legal. E agora eu quero saber da situação do Marinho. Dinamite, o Marinho vem, não vem? Hoje tem uma reunião, será que esse jogador vai aparecer mesmo no Flamengo? Vai ter esse final feliz? O torcedor rubro-negro está esperando, está confiante. Realmente, eu analiso o Marinho, as últimas apresentações dentro da competição, fazendo gols pelo Vitória, um jogador importante. Agora, se vai vir ou não, o Flamengo está aí, né? Cheio de surpresas, falando, mas não aconteceu. Está marcado aí. O Lobinho está falando que hoje vai ser resolvido. Grana lá, né, Roberto? Vai ser resolvido isso, entendeu? Então, eu continuo com a minha visão de que o que ele fez nesse final de campeonato foi muito bom. Como jogador, fez gols bonitos. Agora, aquela coisa de vir para um grande centro, para um grande clube, né, como o Flamengo, é uma pressão, né? Se cobra muito do jogador para viver e esperar. Agora, eu posso entrar nessa ciranda aí com relação ao negócio dos estádios, que acho que é fundamental, porque eu vivi o Maracanã em outros momentos, né? E também acompanhando aí o Maracanã, praticamente um novo Maracanã, bem menor, né? Isso é uma preocupação. Eu acho que eu sempre fui muito questionado quando presidente, que eu sempre falava que nós tínhamos que discutir o futebol do Rio de Janeiro. Não adianta o Vasco ir lá, sentar com a federação, a CBF, com quem quer, ou com o governo, e depois ir o Flamengo, Botafogo e Fluminense. Eu acho que tem que sentar, principalmente, inicialmente, os 4 grandes clubes do Rio, que jogam no Maracanã, que tem ali uma participação direta. Então, e isso não aconteceu, e não acontece. Então, acho que é nesse sentido que, mais uma vez, as pessoas que estão à frente desses grandes clubes, hoje quem tem o contrato direto é Flamengo e Fluminense, né, em razão do Vasco ter seu estádio, mas os grandes clássicos vão ser jogados no Maracanã. Então, é isso que eu sempre bati. Tem que ser uma preocupação de todo mundo, né? E discutir que deveria ser visto e analisado de uma forma muito clara. Então, daqui a pouco vai sair o Maracanã, vai ter só o Engenhão, né,
para atender essa demanda de um grande clássico. E aí tem a questão também que o Engenhão, aí o presidente não quer que o Flamengo jogue lá. Aí tem essa aí vai virando, como o Sérgio lembrou, né, uma bola de neve. Mas aí que tá, o que é melhor? É essa situação que eu falo e falava sempre, o que é melhor para o futebol do Rio de Janeiro? Não é que é melhor para o Flamengo, só pensa no próprio umbigo, né, pro Vasco, é verdade, entendeu? Então essa vaidade, essa coisa, né, porque não joguei, porque o outro não deixou jogar num período ali, hoje eu vou... Não, eu acho que eles têm que estar sentando para discutir isso de uma forma clara, porque senão o futebol do Rio de Janeiro vai, como o Paulo falou, vai entrar num processo, vai entrar numa competição totalmente desorganizada. É uma interrogação primeiro clássico. Vai ter ou não? Vai acontecer no Maracanã ou não? Aí vai jogar onde? Vai jogar em São Januário, se for mando do Vasco? Não, pelo presidente Rubens Lopes, isso aqui, Roberto, que deve ser no estádio Newton Santos. Isso. Mas... essa tendência, isso aí. E aí, um outro detalhe, entrando nessa coisa do Flamengo lá da Ilha do Governador, porque na realidade, quem decide se vai ter jogo ou que garante o jogo, entendeu? É o JEP, entendeu? O JEP que fala, olha só, eu garanto... Tipo, São Januário, eu garanto em São Januário o espaço do Vasco 90-10. Fora isso, não garanto. Para tantas mil pessoas. Para X pessoas. E ali, o Flamengo está entrando numa situação, não sei se foi conversado isso antes, né, de ter um espaço aí para o torcedor, mas nessa aproximação, o Paulo sabe. Uma coisa, o time está ganhando, está bem e tal. Outra coisa... O time não vai bem, perde um jogo ou outro, a pressão é muito grande e é ali em cima. Então, acho que tudo isso deveria ser visto e analisado, torno a dizer, por todos e não por um, e que, infelizmente, hoje a gente tem essa situação. Vai se iniciar um campeonato onde não se tem uma posição clara de como vai ser, aonde vai ser, e isso é ruim para o futebol do Rio. Agora, voltar só no assunto Marinho, né? Porque o PC trabalhou com o Marinho. Então, a gente quer ouvir, né, de você, o que você tem para falar desse atleta. É um bom reforço para o Flamengo? Olha, a passagem dele no Ceará foi muito boa. Rápida, né? Ele fez uma Copa do Nordeste, se eu não me engano, e um campeonato cearense. E apareceu muito bem. E aí foi contratado pelo Cruzeiro, não teve chance no Cruzeiro. O Dinamite falou muito bem que... é diferente, né? Tem as proporções. Vitória é uma grande equipe, tem um peso também em Salvador. O Flamengo tem um peso nacional, né? É um bom jogador? Pode ajudar? Pode. Mas você acha que ele pode sentir esse peso? De repente se deslumbrar, né? É difícil você falar. É difícil você falar sem você estar diretamente. Foi um jogador que cresceu muito. Ele teve um crescimento muito grande. Acompanhando a chegada dele no Ceará até o momento que ele terminou o Campeonato Brasileiro, ele teve um crescimento muito grande. Sendo que houve uma lacuna quando ele passou pelo Cruzeiro. Então você tem essa lacuna entre o Ceará e o Vitória, que foi o Cruzeiro, justamente que cai naquilo que você colocou. É o clube... que tinha sido bicampeão brasileiro, e está com a chegada do Vanderlei, que foi buscá-lo no Ceará, e aí ele não conseguiu, foi para o Vitória. No Vitória fez uma brilhante campanha agora no Campeonato Brasileiro, despertou o interesse de todos, né? Então, assim, é um grande jogador? Te digo, no dia a dia, bom de se trabalhar, um jogador que une valências físicas muito boas, parte técnica espetacular. Agora, se vai jogar ou não, a gente não sabe, porque cada um reage de uma forma quando chega a um lugar diferente, né? A adaptação, ela difere de um atleta para o outro. Então, é difícil você se colocar numa posição, vai dar certo ou não. Duarte, será? Como é que vai ser o Marinho chegando aí? Como é que ele chega, com que cabeça, né? Pressão, vestir a camisa do Flamengo, caso o Marinho venha. É isso que o PC falou. Essa lacuna que ele deixou no Cruzeiro, que não vamos desmerecer o Ceará, não vamos desmerecer o Vitória. Mas o Cruzeiro tem um peso maior do que essas outras duas equipes. E justamente na equipe de maior peso foi onde ele não conseguiu render. O peso do Flamengo é um peso gigantesco. Será que ele conseguiu superar isso com a boa fase que ele atravessou no Vitória da Bahia? Tomara, porque qualidade ele demonstrou na equipe baiana. Agora, no Flamengo, tem um peso diferente também do Vitória da Bahia. O peso é completamente diferente em relação a isso.
Voltando um pouquinho à questão do estádio também, Roberta, sobre o que disse o presidente Eduardo Bandeira de Mello na coletiva de ontem, se acertar essa parceria com a Amsterdã Arena, já vai ser excelente. Eu conheço a Amsterdã Arena, é um estádio altamente bem aproveitado pela equipe, que é o estádio, quem utiliza ele é o Ajax, da Holanda. É um estádio altamente aproveitado pelo clube. Você tem, por exemplo, para quem visita, você tem o Museu do Ajax, você tem 1h30 de visitação no museu, assistindo um pouco de tudo em relação ao que é o Ajax, os jogadores, grandes jogadores que passaram, como Cruyff, Van Basten, entre outros. E você tem o torcedor vai ao estádio e tem uma diversão. O Maracanã hoje é muito bonito, mas não tem diversão nenhuma. Zero. Torcedor senta na arquibancada, senta lá na cadeira, que hoje é cadeira, não é mais arquibancada, senta na cadeira e fica lá esperando começar o jogo. Mas nada, você não tem nenhum tipo de diversão. Você não tem um museu para visitar, ou se tem o museu do Maracanã, ele não funciona em dia de jogo, que é um erro, deveria funcionar. Você não tem uma loja em condições que possa apresentar. Ainda chegaram a fazer ali uma lojinha, mas era uma lojinha que não tinha muito atrativo, para o torcedor. É uma lojinha. Biscoito Globo tem uma compra mais. É uma lojinha. Então essas coisas, não tem mais. para você modernizar um estádio, como foi modernizado e pago o Maracanã, como ele mudou tudo, acho que você tem que dar condições ao torcedor, do torcedor chegar cedo. Botar um restaurante no Maracanã, como tinha antigamente, tinha lá um restaurante há muitos anos, no segundo andar. Então você botar um restaurante, porque o torcedor possa chegar cedo e possa levar sua família, sua mulher, os seus filhos, aproveitar o Maracanã de outra forma. O Maracanã hoje não é utilizado para nada, só para jogo. Então esse que é o erro, um estádio que custou tão caro, sendo pouco aproveitado. E só mais uma questão, envolvendo ali a arena da Ilha do Governador. Uma distância de 6 metros, eu acho muito arriscado pelo seguinte: o Maracanã também é muito próximo do campo, o Mineirão é muito próximo do campo, só que são arenas que foram modernizadas para isso. O estádio da arena da Ilha do Governador é um estádio que está sendo montado, mas será que o torcedor vai se conscientizar que é o mesmo estilo do Maracanã, ou o mesmo estilo do Mineirão, ou o mesmo estilo do Beira-Rio? Não sei. Aí fica a grande dúvida. Agora, só uma coisa, né? Se falou muito, Conca veio, e aí quando o Flamengo anunciou a chegada, a gente vai já mostrar aqui para vocês o que eu vou falar agora. Quando o Flamengo anunciou a chegada do Conca, teve o Guerreiro, eles colocaram uma foto, Conca, Mickey e Guerreiro. Essa foto é da Florida Cup, e aí o Guerreiro ainda jogava no Corinthians, o Conca ainda jogava no Fluminense, e o Mickey ali, pertinho deles, e aí virou uma brincadeira nas redes sociais, só falta o Mickey, agora só falta o Mickey. Agora tem uma questão polêmica que eu vou trazer aqui. Esse Mickey pode ser o Marinho. Isso porque a gente também separou uma foto do Marinho. E olha aqui, ele tem o Mickey tatuado. Será que só falta o Mickey? Será que o Mickey é o Marinho? É o Marinho Mouse. É o Marinho Mouse, será? Que beleza. E aí? É aquilo, né, Roberto? Tá, tem alguma coisa no ar, de repente? É o Flamengo, né? É o Flamengo. Esse é outro, né? É o Flamengo. Roberto. Mickey, eu tonto, patente. Mas o certo é que, bom, a gente estava esperando essa definição para ontem, passou para hoje. A gente espera que só espero que não vire novela, né? Que hoje batam o martelo, o Jorge Machado lá com os dirigentes do Vitória. Digam logo, ou vai pro Flamengo ou não vai, se não for, acaba isso. Agora, pelo Mickey aí, pode ser um indício, pode ser, a gente não sabe, pode ser. Eu queria falar duas coisas. Estava escrito, né? Estava escrito, né, Roberto? Sobre a arena da Ilha do Governador, a gente pôde ver a maquete ali, o que está sendo projetado para o estádio, e aquele espaço ali, que é um espaço à frente, muito próximo do campo, certamente aquilo ali vai ter uma segurança tanto da PM quanto de seguranças particulares do Flamengo. E só para terminar, não se surpreendam se o Rômulo for anunciado primeiro do que o Marinho como jogador do Flamengo. O Carlos Leite está amarrando tudo com a equipe do Rômulo, com o Spartak de Moscou, e eu acho que muito brevemente, hoje, no mais tardar amanhã, o Rômulo vai ser anunciado oficialmente, como foi o Conca, como jogador do Flamengo. Viu? Então não falta só o Mickey. Agora vamos ao recado do Edilson sobre a Preve Karaoke. Agora preste muita atenção. O assunto é proteção veicular. Eu